Radhe 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 Jaya Jaya Madhavadaite Kukula Taruni Mandala Mahite Radhe 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 Jaya Jaya Madhavadaite Ome Gyana Timirandasya Gyana Jana Shilakaya Chakshuramritan Jana Tajmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nit Namne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Deshatorine. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Sejam bem-vindos. Vamos continuar falando desse excelente assunto, o santo nome do Senhor Krishna. Devemos entender que, por ser o santo nome, o método prescrito pela Suprema Personalidade para esta era atual em que vivemos, devemos estabelecer o conhecimento sobre esse nome para que, ao cantar com essa consciência, estabeleçamos a nossa devoção, o nosso sentimento de agradecimento por ter recebido do Senhor Chaitanya Mahaprabhu Krishna esse presente maravilhoso que é a porta de saída desse ciclo de nascimentos e mortes nos quais nós estamos enheredados atualmente aqui em corpos materiais, neste mundo de energia material, ou a energia inferior de Krishna. A ideia é que Krishna quer nos levar para viver em sua energia superior, o mundo espiritual, e para que nós possamos sair daqui, devemos seguir esse método de cantar os santos nomes de uma forma inofensiva, né, ou pura, para então lograrmos sucesso dentro daquilo que se chama a jornada espiritual da alma, ou a vida religiosa da alma. E a gente, dentro do processo de serviço devocional, fala-se da oração entre os 9 processos, né? Cantar, ouvir, lembrar, fazer amizade e assim, orar faz parte de um dos processos. E nós vamos entender que quando cantamos o nome de Krishna, essa é a oração assim, mais potente que podemos fazer. O Sanata Kumara Samhita, uma escritura védica, menciona que, por recitar as 5 orações seguintes, que a gente vai falar aqui agora, alcançamos rapidamente o serviço direto a Arada e Krishna. Isso é o que nos promete o Sanat Kumara Samhita. Devemos entender isso, já que o Mahamantra Hare Krishna é um Jugala Mantra, ou seja, ele não é diferente de Radha Krishna, que é o casal divino. E também é possível oferecer essas orações ao Mahamantra, porque o Mahamantra é Krishna, né? Onde está Krishna, está Radharani, que é a sua energia de bem-aventurança, a sua energia de serviço devocional, de amor puro. Então a gente pode oferecer essas orações ao Mahamantra como um sinal de reverência. Então essa oração se divide em 5 partes. A primeira diz assim: ó Sri Radha Krishna, por favor, liberte-me do oceano de nascimento e morte. Por favor, salvem-me dos problemas inatos do lar, da família
e amigos, por favor, quebrem em pedaços os temores de seus devotos rendidos. A segunda estrofe diz: ó Sri Radhakrishna, hoje coloco a mim mesmo e tudo o que possuo nesta vida ou na próxima aos vossos pés de lótus. A terceira estrofe diz: ó Sri Radhakrishna, sou a residência de todas as ofensas, abandonei todos os deveres espirituais e não possuo nenhum abrigo. Ó Radha, ó Krishna, ó meus senhores, por favor, deem-me vosso abrigo. A quarta estrofe diz: ó mestre de Radha, eu sou vosso. Ó adorada do Senhor Krishna, eu sou vosso. Ofereço a ambos meus pensamentos, palavras e ações. Vós sois a meta de minha vida. A quinta estrofe diz: ó Radha, ó Krishna, sois como dois grandes oceanos de misericórdia. Por favor, sejam misericordiosos comigo. Eu me abriguei em vós, eu me rendi a vós. Portanto, ocupem este pecador e ofensor em vosso serviço divino. Então, essa oração que está no Sanat Kumara Samhita, a gente oferece essas orações ao Maha Mantra, e nessa escritura se diz que ao oferecer essa oração ou esses tipos de orações ao santo nome, a gente vai alcançar rapidamente esse serviço direto a Sri Sri Radhakrishna, o casal divino no mundo espiritual. Prabodhananda Sarasvati, um mestre espiritual, ele apresenta uma concepção um pouco diferente do Mahamantra. Ele explica que enquanto canta os nomes de Krishna, os Gaudiya Vaishnavas imploram ao Senhor para ocupá-los no serviço dos pés de lótus de sua amada Srimati Radhika. Então, existe essa conotação de diferentes intenções na relação com o santo nome. Enquanto um está falando a adoração a Radha Krishna, o outro fala que você está pedindo a Krishna para que nós sejamos ocupados ao serviço de Srimati Radharani. Certamente isso é para aqueles devotos que realizaram, e aceitaram o serviço de Radharani como sua vida e alma. No Radha Rasa Shuddhanidhi encontra-se a seguinte afirmação: pela meditação constante em Sri Krishna, cuja cabeça está adornada com uma pena de pavão, por cantar os seus doces nomes, por servir os seus pés de lótus e por executar japa de seus mantras, nós ansiosamente aspiramos obter serviço aos pés de lótus de Srimati Radharani. Por pensar constantemente assim e por sua misericórdia sem causa, uma profunda atração natural desperta a seus pés de lótus. Então, devotos de Srimati Radharani, então você canta o santo nome pedindo devoção aos pés de Radha, e outros cantam pedindo devoção aos pés de lótus do casal Radha Krishna, ou Krishna. Devemos entender que todas as ilimitadas qualidades que existem no próprio Krishna, em Deus, certamente
também existem no Santo Nome, porque não há, absolutamente falando, a menor diferença entre um e o outro. E isso é uma verdade tão clara que está presente mesmo em outras filosofias. Podemos observar no cristianismo a oração do Pai Nosso, que começa declarando que santificado é o nome de Deus, deixando claro que Deus não é diferente do seu nome. Portanto, o Santo Nome é completamente livre de toda a contaminação material. Esse Santo Nome é ilimitado, sem começo e pleno de consciência. Temos que meditar nisso, né? Ilimitado. Então, na condição de existência material, por exemplo, um ser vivo é diferente de sua forma. Em outras palavras, a alma espiritual eterna se condiciona dentro de um corpo específico que possui essa forma temporária e ilusória. Desse modo, por exemplo, a alma habita um corpo humano do sexo masculino e durante esse período apresenta uma personalidade específica, a qual chamamos de ego falso ou falso ego. Fica claro, portanto, que o verdadeiro ser vivo, ou seja, a alma espiritual, aquilo que nós somos na realidade, é diferente dessa forma material que nós assumimos nesse mundo de ilusão, entende? Então essa é a diferença da identificação do nome com aquilo que ele representa. A gente pegou esse exemplo da alma e do corpo. Entretanto, o Senhor Krishna, quando ele vem aqui nesse mundo e manifesta os seus passatempos, ele não é diferente de sua forma. Então, de modo semelhante, o Santo Nome e a forma de Krishna nunca podem estar separados. Por isso que quando uma pessoa canta ou lembra o Santo Nome de Krishna, ela também vai obter a lembrança da forma de Krishna, porque está tudo dentro desse plano absoluto, onde uma coisa representa tudo. Na verdade, se formos parar para pensar mais profundamente, todos os nossos problemas se resumem, em última análise, no esquecimento do Senhor Krishna. E ao mesmo tempo no esquecimento de nós mesmos, do nosso verdadeiro eu. Por isso nossa vida é cheia de sofrimento e misérias nesse sentido, porque quando estamos esquecidos da nossa realidade, da nossa alma e esquecidos de Deus, tudo que fazemos nesse mundo não tem sentido, não tem significado real, porque você está vivendo um sonho, uma imaginação, uma projeção da sua mente, dentro daquilo que se chama o falso ego, que é a identificação falsa com esse corpo material, com essa mente. E o cantar do Santo Nome, a partir do momento que a gente reconhece essa nossa fraqueza de ser, ou de ignorância material, quando cantamos o Santo Nome de Krishna, isso tem o poder de gradativamente nos fazer lembrar não só da forma de Krishna, mas de toda a sua personalidade transcendental, incluindo as suas qualidades e atividades divinas ou passatempos. Esse é o poder do Maha Mantra. No Sri Chaitanya Charitamrita, nós encontramos a afirmação de que, embora a alma tenha se condicionada a viver no mundo material por muitos e muitos nascimentos, se ela
inicia essa prática de ouvir e cantar o santo nome do Senhor Krishna, a sua consciência vai se purificar por completo. Como resultado dessa purificação, o amor puro por Krishna, que está adormecido dentro da alma, irá despertar gradualmente e se manifestará naturalmente em seu coração. É isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu está nos ensinando, né? Krishna está nos ensinando no humor de Srimati Radharani, querendo levar todo mundo de volta para o mundo espiritual. E assim como o próprio Senhor Krishna, o seu santo nome, ele possui por completo todas as 64 qualidades descritas nas escrituras védicas, conforme a gente falou numa aula anterior. Todas as qualidades, quando você está cantando o santo nome, todas as qualidades de Krishna estão presentes naquela vibração e você está em contato. Você está se adquirindo também qualidades ao cantar. De modo que, por aceitar realmente de coração o abrigo do santo nome de Krishna, a pessoa pode realizar e perceber todos os outros atributos atrativos do Senhor Supremo, tais como a sua forma bela, as suas qualidades incomuns e os seus passatempos transcendentais. Tudo isso é manifestado para a pessoa que está cantando num estágio mais puro. É dessa forma que Krishna prometeu se revelar ao devoto, ao cantor do santo nome, que foi o processo que ele deixou. O Senhor Chaitanya afirmou isso, que através do cantar dos santos nomes, todos os passatempos do Senhor poderiam ser revelados. Quando a gente vai lá no canto 10 do Srimad Bhagavatam e lê os passatempos, a gente não compreende muito bem, porque ainda não está purificado. Mas através do cantar, esses passatempos vão sendo revelados pelo próprio cantar. De modo que quando você lê depois o conhecimento dos passatempos de Krishna, tudo se torna muito assim nectário. O santo nome te dá essa potência de compreensão. Ou seja, quando a alma se situa em sua plataforma pura de existência, nessa conexão com Deus, para a alma é natural ela compreender os passatempos de Krishna. Podemos observar que Narottama Das Thakura, ele afirma em uma de suas canções, onde ele diz: Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Ele diz que o santo nome é o máximo tesouro do amor a Deus, que misericordiosamente desceu do mundo espiritual. Um devoto puro, um servo puro de Krishna nesse mundo está dizendo isso. O máximo tesouro de amor a Deus. Temos que considerar esse detalhe transcendental quando nós estivermos cantando o santo nome. Na verdade, se você for analisar em um termo absoluto, agora já falando assim, dentro de uma consciência superior, dentro do santo nome que você está ali cantando, naquela forma às vezes negligente, esquecida, sem entender que esse santo nome é o tesouro espiritual, dentro do santo nome está contido todo o mundo espiritual. Olha só, isso é muito louco. Todo o mundo espiritual. Porque se o santo nome é Krishna, e todas as energias que constituem o mundo espiritual e o mundo material são energias emanadas de Krishna, e se o santo nome é Krishna, então o mundo espiritual ele está contido dentro do santo nome. E por isso o mundo espiritual ele é revelado ao devoto
que está rendido aos pés de lótus desse santo nome, cantando de uma forma amorosa e pura, com muita fé. Isso é incrível, essa percepção absoluta que você vai ter, que a alma ela percebe tudo, né? Com a mente a gente é totalmente limitado, estacionado, separatista, mas quando você canta com a alma, na essência daquilo que você é, já vibrando em alma, o mundo espiritual se revela. E daí você vê os passatempos, as qualidades, as formas de Krishna, os nomes, você começa a entender tudo. Porque a alma ela entende, a alma é uma parte integrante de Krishna. Por isso que de todos os métodos de práticas de serviço devocional, que é chamado bhajana, o cantar do nome de Krishna é considerado o máximo em pureza espiritual. Entende? Para dar um exemplo, quando um devoto sincero canta aquela maravilhosa canção composta por Srila Bhaktivinoda Thakura, chamada Jaya Radha Madhava, que é Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Aí, né? Então, naturalmente, o devoto vai experimentar grande prazer espiritual. Por que isso? Isso acontece porque, ao se absorver nessa canção, ele naturalmente se põe a meditar no seu significado espiritual. Dizem que Srila Prabhupada entrou em transe uma vez, antes de dar a palestra, ele cantou essa canção e entrou em transe, porque ele se reportou ao mundo espiritual, ou o mundo espiritual se estabeleceu em seu coração e ele ficou completamente absorto. Depois o pessoal cantou muito Hare Krishna para ele sair daquele transe e ele depois deu a aula naturalmente. Assim é um devoto puro, é aquilo que nós vamos atingir em alguma fase de nosso avanço de consciência espiritual. Então, desse modo, a sua consciência, ela entra em sintonia com a energia espiritual pura. Então, meditamos no divino casal Sri Radha Madhava, que estão sempre executando os seus passatempos transcendentais às margens do sagrado Jamuna. Isso aqui já é a interpretação desse mantra, né? Então o Senhor Krishna, ele é mais doce que o mel. Krishna é um néctar e por isso ele é chamado de Madhava. Ele é Gopi Jana Vallabha, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, ou seja, ele é Gopi Jana Vallabha, ele é muito querido pelos vaqueirinhos e vaqueirinhas de Vrindavana. E para proteger os seus devotos da ira de Indra, que é o deus das chuvas, Krishna ergueu a coluna de Govardhana e assim concedeu abrigo a todos. Salvou todos os devotos da enxurrada que o Senhor Indra mandou devido à sua ira, porque as pessoas não estavam adorando. O devoto, então, ele glorifica Girivaradari, aquele que ergueu a colina de Govardhana. E, naturalmente, ele se lembra desse passatempo e ora para obter a proteção divina do Senhor. Srila Prabhupada disse que Vrindavana está assim completamente representada nessa simples canção. Quando um devoto puro canta essa canção, Vrindavana se manifesta no coração de uma pessoa que está pura ou situada na alma e conectada com Krishna. É incrível esses nomes absolutos e transcendentais. Jashodanandana, Jashodananda
quer dizer, o filho querido de Yashoda, Yashodinanda Maharaj, né? Nandanandana, né? Mas aqui no caso da canção de Yashodanandana, o filho querido de Yashoda. Brajajanarandana, né? Krishna está sempre dando muito prazer aos habitantes de Vraja, que é o local que um dia a gente espera ir, né? E é sempre visto às margens do Jamuna tocando a sua doce flauta. Jamunatira Vanachari. Então, ao cantar essa música, ali está toda a circunstância, toda a situação onde Krishna vive com as gopis, com seus parentes, com Srimati Radharani, assim, com todos os seres de Vrindavana, tendo relações transcendentais e bem-aventuradas de amor. Então essa canção, portanto, é cheia de nomes primários do Senhor, como a gente explicou em outra palestra, há os nomes primários e secundários. E esses nomes primários do Senhor, que são os que nos levam para essa realização do despertar amoroso ao Senhor, eles são totalmente transcendentais e idênticos à própria forma do Senhor Krishna, permanecendo eternamente no mundo espiritual. Tais nomes do Senhor, como, por exemplo, Radha Madhava, Yashodanandana, Girivaradari, Gopi Jana Vallabha, esses nomes eles descendem do mundo espiritual e destroem assim qualquer influência de Maya que possa existir nesse mundo material, na relação do devoto que está cantando e absorto nesses nomes. E mesmo entre os nomes primários, existe uma divisão. Para quem não sabe, alguns desses nomes são ainda superiores e são chamados Madhurya, porque conduzem ao devoto que os canta a um humor cheio de intimidade, doçura e amor. Então, os nomes Madhurya são bem íntimos. Quais são esses nomes? Por exemplo, o próprio nome de Krishna, Radharamana, Gopijana Vallabha, Gandharvika Giridhari, assim, nomes relacionados aos humores íntimos de Krishna. Existe também a classe dos nomes primários, conhecidos como Aishvaryanama, ou seja, aqueles que, ao serem cantados, conduzem o devoto a um humor de opulência, majestade e de respeito ao Senhor. Por exemplo, Rama, Vasudeva, Nrsimha. Esses nomes são alguns exemplos de Aishvarya Namas. Então, Madhurya Nama são os nomes relativos à intimidade de Krishna em Vraja, em Vrindavana. E Aishvarya Namas são os nomes assim relativos a Vaikuntha Loka, ao mundo espiritual em si. Embora também esses nomes concedam alguma purificação, os nomes secundários foram introduzidos na criação do universo. Por exemplo, Srishtikarta. Esse é um nome usado para descrever o Criador do universo. Também Jagatpati. Jagatpati, o controlador do universo, e Paramatma, a superalma que habita o coração de todos. Esses nomes são secundários e existem porventura da criação desse universo material. Esses nomes são funcionalmente correlativos à sua funcionalidade dentro dessa energia material. E muitas pessoas, elas questionam, e esse nome Jagannatha? Afinal, embora Jagannatha seja diretamente Krishna, o nome Jagannatha, ele refere-se ao Senhor Nata
do universo, Jagad. E muitas pessoas perguntam, esse nome trata-se de um nome primário ou secundário? Muitos devotos têm essa dúvida em relação a esse nome Jagannatha, dentro dessa consideração, se ele é primário ou secundário. E a resposta é que, assim como a própria forma do Senhor Jagannatha, com aqueles olhos grandes e redondos, com aquela enorme boca sorridente e os seus membros incompletos, o santo nome Jagannatha também é muito misterioso. Na verdade, para muitos, o Senhor Jagannatha, ele parece algo abstrato. Inclusive a forma assim, de Jagannatha não é bem compreendido mesmo entre muitas escolas Vaishnavas. Porque Jagannatha é uma deidade misericordiosa, que deve ser adorada por todos. Por causa disso, ele é conhecido como Jagannatha, que significa que ele não é um Deus de um determinado segmento religioso específico, mas sim o Senhor de todo o universo. Essa adoração ao Senhor Jagannatha é muito antiga, e o primeiro templo de Jagannatha, em Puri, foi construído há milhões de anos, ainda na era de Satya Yuga. No entanto, para os Gaudiyas Vaishnavas, que são os seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é Shyamasundara Krishna, o amado de Srimati Radharani. Simplesmente isso. O Skanda Purana descreve a história de Maharaj Indradyumna, que pediu a Vishvakarma, o arquiteto dos semideuses, que esculpisse as deidades representando Krishna e seus dois irmãos divinos, Baladeva e Subhadra. E Vishvakarma, o arquiteto dos semideuses, concordou, desde que não fosse perturbado até terminar. Após alguns dias, Indradyumna Maharaj ficou assim muito ansioso, porque ele queria, ver o trabalho de Vishvakarma, e assim ele entrou de vez no quarto, ao que Vishvakarma desapareceu, deixando essas deidades incompletas. Essa é a história que se fala porque Jagannatha tem aquela forma específica. Então, depois que Vishvakarma desapareceu, o sábio Narada apareceu em cena e consolou o rei, dizendo-lhe que Krishna queria ser adorado naquela forma. Além disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou para os seus discípulos, isso em caráter confidencial, que o Senhor Jagannatha, ele é a corporificação do amor de Krishna por Srimati Radharani, a manifestação dos mais elevados sentimentos de Mahabhava. E quando Krishna estava em Dwaraka, ele estava sentindo a intensa separação de Sri Radha. No êxtase de Mahabhava, os seus olhos dilataram-se e seus membros encolheram-se como os de uma tartaruga. Isso é um sintoma de êxtase, desse amor infinito de Krishna por Radha. Assim, essa forma de Jagannatha é também conhecida como Mahabhava Prakasha, porque ele está sentindo imensa separação de Radharani. Então, quando a gente olhar para essa forma de Jagannatha, com aqueles olhos arregalados e com os membros todos puxados para dentro, vamos dizer assim, isso é um êxtase da loucura transcendental do amor de Krishna por Radharani. Portanto, quando a gente canta o nome do Senhor Jagannatha, nós estamos glorificando a forma divina, que é essa corporificação do sentimento de separação
que o próprio Shyamasundara Krishna sente por Srimati Radharani. Olha que incrível isso. Devemos entender que como Sri Chaitanya é o próprio Krishna que veio confidencialmente, né, para sentir essas emoções de Srimati Radharani. Ele é, portanto, a corporificação dos sentimentos de separação de Srimati Radharani por seu amado Sri Krishna. Desse modo, ao sentir as agudas dores de separação de Krishna, Sri Chaitanya se dirigia a Jagannatha e chorava constantemente. De modo que, por um lado, Srimati Radharani, na forma de Sri Gauranga, ou Chaitanya Mahaprabhu, chorava por Krishna, enquanto Krishna, na sua forma de Jagannatha, chorava por Radharani. Isso é muito interessante de entender agora quando você vê a forma de Jagannatha. O Sr. Chaitanya, ele visitava muito o templo de Jagannatha. Compreendendo quem é Gaura Chaitanya e quem é Jagannatha Krishna, pode-se compreender o divino encontro que ocorre entre os dois. Gauranga está chorando por Krishna, que é Jagannatha, e Jagannatha está chorando por Radha, que é Gauranga. E os dois estão chorando no amor estático de Mahabhava. Mahabhava é o sintoma máximo de amor por Deus. Só Radharani pode expressar esse sentimento por Krishna, ou Krishna expressar esse sentimento por Radharani. E como os seguidores do Senhor Chaitanya compreendem esse aspecto confidencial do Senhor Jagannatha, eles cantam o seu santo nome em amor estático e saboreiam o néctar da Radha Govinda Lila em separação e encontro. Esse passatempo de Radha e Krishna. Quando você canta o santo nome, nesse amor, nesse êxtase, você vai saborear o néctar desses passatempos de amor de Krishna e Radharani, tanto em separação como em encontro. Esses sentimentos vão despertar no coração da alma. Mas as pessoas comuns, no entanto, cantam o nome do Senhor Jagannatha sem a devida compreensão e por isso não conseguem obter os mesmos resultados da pessoa que canta o nome de Jagannatha com a compreensão real do que significa aquela forma. E como a gente estava falando, os nomes secundários são aqueles que descrevem as funções e associações do Senhor com a sua energia material. Citamos exemplos, né? Brahman, Paramatma, Ishvara, Parameshvara, ou mesmo Alá, que significa o grande, ou Jeová, que significa o Todo-Poderoso. Esses nomes são relacionados a qualidades, né? E títulos dentro dessa energia material. E esses nomes secundários do Senhor, eles são invocados por aqueles que ainda possuem o interesse em desfrutar desse mundo material, tais como aqueles que são chamados os karmis, e também por aqueles que procuram conhecimento espiritual para poder se liberar deste mundo, que são os chamados, né, Jnani Yogis. Então, na verdade, os devotos puros do Senhor, que são conhecidos como Krishna Bhaktas, seres que estão desenvolvendo amor puro por Krishna, eles estão simplesmente interessados em Krishna e nos nomes primários de Krishna. Eles não estão interessados em cantar
os nomes secundários, que são nomes de Krishna relacionados com a energia material, mas sim os nomes de Krishna que são relacionados ao mundo espiritual, a Vrindavana, ao local onde nós estamos trabalhando através desse processo de cantar para voltar. Então, quando cantamos os nomes primários de Krishna, estamos acionando a nossa frequência para nos situar no mundo espiritual em Vrindavana, em Krishna Loka. E se cantamos algum nome secundário do Senhor, se alguém canta, né? Isso vai também outorgar o quê? Piedade, a elevação material e a salvação. Porém, a meta última da vida, todo mundo tem que saber, é Krishna Prema, amor puro por Deus. E esse é o mais perfeito resultado do canto do santo nome do Senhor. E só pode ser alcançado quando nós cantamos os nomes principais de Krishna. O santo nome concede tudo que você quiser, ele concede, mas você tem que entender qual é a meta última desse cantar. Amor puro por Krishna. É isso que você tem que desejar. E por isso tem que entender Krishna, os seus passatempos, né? As suas qualidades, as suas associações, as suas formas e expansões. Assim, com isso, pode-se entender que os nomes secundários de Deus estão dotados apenas parcialmente com as potências espirituais do Senhor, enquanto que os nomes primários estão dotados totalmente com a potência representativa de Krishna. Muitas pessoas podem perguntar, por que o cantado nome secundário não outorga prema, amor por Deus? Porque os nomes secundários, eles são assim, distantes, incompletos, ou quase assim, ou totalmente impessoais. Por isso eles estão desprovidos da expressão pessoal da misericórdia e amor de Krishna. Essa expressão pessoal está nos nomes relacionados a Krishna no mundo espiritual. Nesses nomes secundários não há expressão de prema, porque eles não têm lila ou passatempos dentro deles. Então vamos cantar os nomes primários de Krishna. O devoto ele não está interessado em conseguir piedade, desfrute ou conhecimento aqui dentro do mundo material, né? Elevação material, salvação, liberação. O devoto está interessado apenas em obter amor por Krishna. E quando alguém canta nomes como Govinda ou Gopinata, ele se lembra dos passatempos mais confidenciais de Krishna. E com isso, o prema, o amor, vai fluir do seu coração. Porque esses nomes são diretamente a própria Suprema Personalidade de Deus. E como tal, eles são dotados com todas as potências encontradas dentro da forma pessoal do Senhor. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu deixou no seu segundo verso essa explicação, que ele dotou os seus nomes com todas as potências transcendentais. Para aquele que canta, não tem regra rígida. E aí a pessoa tem essa facilidade de alcançar o mundo espiritual, porque o nome é o mundo espiritual presente. Por isso que existe uma coisa chamada Prema Sagara, ou seja, um oceano de amor divino dentro desses nomes. O Senhor Chaitanya dizia que é um oceano de bem-aventurança transcendental, o Sri Krishna Sankirtana, o cantar o nome
de Deus. Quando nós cantamos nessa fase pura, nós entramos no oceano de maravilhas, no oceano de prazer, de felicidade. Por isso nós devemos fazer o máximo de esforço nessa tentativa de cantar sem ofensas, tentar cantar sem anartas, sem o nosso coração estar poluído ainda com desejos materiais, ou com desejo de conhecimento que leva à liberação. Cantar, para entrar nesse oceano, se tornar um peixinho transcendental. Então qualquer pessoa, se quiser, pode fazer uma experiência, comparando os nomes principais com os nomes secundários. A alma, se você canta o santo nome, realmente, você vai entender isso. Se você está cantando, por exemplo, um nome secundário, que é chamado Mukyanama, aí você fica repetindo Isvara, 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 Isvara. Assim, em pouco tempo, você vai se sentir assim, cansado e entediado, porque esse nome não dá prema, não dá amor. Mas se você canta, por exemplo, tem uma canção que é assim, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Então, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Se você canta, você vai ver a diferença. Esses são nomes primários. E você vai sentir um sabor, assim, um grande néctar espiritual. E vai se esquecer por completo de sua identidade corporal. Principalmente se você estiver cantando numa associação de devotos puros, devotos avançados. A alma vai ficar totalmente, aí sim, incorporada espiritualmente. A alma vai sentir. A gente tem que tentar e fazer esse teste. E sob a influência estática do prema, do amor, o qual se manifesta plenamente nos nomes primários de Krishna, qualquer um pode até mesmo sentir os sintomas que são causados pela loucura desse amor que se manifesta no coração. Então a pessoa, ao cantar, ela vai chorar, ela pode rir, cantar, dançar, ou assim rolar no chão como um louco. Srila Prabhupada, ele confirma esse ponto ao dizer numa de suas palestras que este canto de Hare Krishna você canta durante dia e noite e dança, e que você nunca vai ficar cansado, mas que se nós tomarmos um outro nome, só após meia hora acabará, é incômodo. E numa outra palestra, Srila Prabhupada acrescentou que, tanto quanto possível, as pessoas devem ser encorajadas a cantar o mantra Hare Krishna e tentar chegar a essa dança e ao êxtase. E mesmo que não haja êxtase, Prabhupada falou, dance quando o santo nome for cantado, que isso vai trazer o êxtase. Essa dança é muito agradável. De modo que a consciência de Krishna é, dentro de um patamar mais simplório assim, resumido a cantar, dançar, tomar prançada e descansar. Prabhupada dizia, isso é tudo. Consciência de Krishna é muito agradável. Cantar, dançar, comer e descansar. É isso que o devoto faz, em plena devoção e confiança, porque não há nada mais a fazer nesse mundo em termos de corpo e mente. A alma que está saindo desse mundo, que está realmente, sinceramente, querendo se estabelecer em contato puro com Krishna, ele vive simplesmente para espalhar o nome de Deus, para dar consciência às pessoas, dentro de uma plataforma espiritual, que elas devem se absorver nesse nome, sendo ele a realidade que carrega toda a potência no mundo espiritual.
que carrega todas as revelações de Sri Krishna. Então isso é maravilhoso, e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, nos deixou esse presente aqui em Kali Yuga, que simplifica a nossa vida, porque muitas pessoas nessa era não têm tempo para nada. Muita escritura védica, muita meditação exige uma certa postura, tudo muito complicado aqui em Kali Yuga, mas cantar o nome de Krishna, com esse conhecimento, com esse entendimento de que esse santo nome é tudo está embutido na sonorização desse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também na recitação dos nomes primários de Krishna. Quando a gente estuda os passatempos de Krishna, assim, sempre recitando esses nomes primários, tudo vai surtir o efeito desejado pela alma, aquilo que ela está buscando há inumeráveis vidas, e esse néctar vai se manifestar no seu coração, esse prema, esse amor vai despertar, e você vai ficar cada vez mais enlouquecido, nesse sentido de se absorver constantemente em Krishna, e daí você prepara a sua consciência de uma forma esplendorosa e simplificada para podermos voltar para o mundo espiritual. Então, por favor, todo mundo, ore ao santo nome com muito amor e se esforcem com determinação para se absorver na prática desse cantar do santo nome, que é o presente, é o tesouro divino que ficou aqui através da misericórdia de Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu e de todos os devotos que estão se esforçando tenazmente, nesse mundo para deixar essa mensagem aqui para a gente. Então, espero que vocês tenham apreciado essa reflexão, essa aula. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.